Olá, bem-vindos ao 3x4, o programa que leva até você os projetos e pesquisas da USP de Bauru, onde funciona a Faculdade de Odontologia e o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o popular Centrinho. No 3x4 de hoje você vai ver a criação e análise de uma rede social na internet para auxiliar pais de crianças com deficiência auditiva, um estudo internacional para determinar quando deve ser feita a primeira cirurgia de palato em quem tem fissura palatina isolada, e uma pesquisa que analisou os efeitos das substâncias vasoconstritoras em ratos hipertensos e que eram fumantes passivos. A internet já é algo que está presente na vida da maior parte da população. Pensando nisso, um projeto de fono analisou e desenvolveu uma rede social online que pode ajudar e muito famílias que convivem com a deficiência auditiva. Orkut, Twitter, MySpace, Sônico, LinkedIn e, claro, o maior e mais popular atualmente, o Facebook. Certamente você identificou alguns desses nomes. Sejam mais ou menos conhecidos da população, todos são tipos de redes sociais, um fenômeno mais do que constante na internet. Mas engana-se quem pensa que as redes sociais servem só para reencontrar antigos amigos ou conhecer novas pessoas. Hoje em dia ela tem uma utilidade que vai muito além disso. As redes sociais, elas cada vez mais vão se segmentar para atender os interesses da própria sociedade. A sociedade já se segmenta, ela automaticamente vem buscando em nichos os seus interesses. Então as redes sociais vão se construindo, elas vão surgindo para atender essas ansiedades da própria sociedade. Então eu posso ter redes sociais específicas para empregos, redes sociais específicas para desenvolvimento de entretenimento, posso ter para assuntos específicos que a sociedade demanda. Entendendo esta capacidade das redes sociais, a professora Débora Ferrari desenvolveu um estudo na FOB com um público diferente, os pais de deficientes auditivos. É importante, é significativo para esses pais ouvirem a opinião de outros pais que passem ou que tenham passado por problemas semelhantes. Nós chamamos isso deles terem um grupo de suporte mesmo, né? Fornecer o suporte até modelos. De repente, ele consegue ver que aquela dificuldade que ele está tendo num dado momento, ou de encontrar a escola para o filho que seja adequada, ou de encontrar terapia na cidade de origem dele, um outro pai já passou, consegue compreender, conseguiu resolver isso, então vira um modelo positivo. Para a pesquisa, foi criada uma plataforma na rede social Ning, onde os pais eram convidados a participar. Essa participação é exclusivamente dos pais que estão inseridos no programa de implante coclear do Centro de Pesquisas Audiológicas, do HRAC, com quem nós temos uma parceria, né, nesse projeto. E esses pais é que são convidados, né, alguns estão no processo de realizar a cirurgia, outros a criança já fez a cirurgia e está aguardando a continuidade do tratamento, então esses são os que são convidados. O estudo com a rede social proposta faz parte do mestrado de Camila, que analisou os resultados positivos que esta interação online entre os pais pode gerar.
Camila, então gostaria de saber a metodologia desse projeto. Então, nós convidamos 60 pais para participar do nosso projeto, em que 30 vão ser do grupo experimental, que vai ter acesso à rede social. E os outros 30 não vão ter acesso, que são o grupo controle. Então, eles vão ser distribuídos nesses grupos de forma randomizada, aleatoriamente. E o grupo experimental ele vai ter acesso durante 3 meses à rede social e o grupo controle não. A expectativa das pesquisadoras é de que o projeto consiga ajudar muitos pais de crianças com deficiência auditiva por meio da rede social. Nosso projeto ele visa assim, criar que nós tenhamos mais uma ferramenta, né, para auxiliar os pais. Não que essa ferramenta ela vá substituir o contato presencial, mas é que como há dificuldade dos pais se encontrarem frequentemente e de manter reuniões periódicas, então essa é uma ferramenta que nós queremos, né, que ela seja utilizada para melhorar o contato mesmo, para os pais conseguirem ter conhecimento um com o outro, para que eles possam trocar experiência e assim que todo esse processo, né, de descobrir que tem um filho que tenha deficiência, que ele se torne mais tranquilo, que a pessoa ela entenda que outras pessoas também passam pelo mesmo que ela está passando. A nossa proposta é talvez tornar essa rede social algo livre, né, que não precise ficar, que o profissional fique lá, quando ele for requisitado, ele participe, mas que os pais produzam esse conhecimento, né? É muito interessante você aprender com o seu par, né? Com o seu igual. Então, o nosso objetivo realmente é sair da pesquisa acadêmica e transformar isso em serviço. As lutas de MMA se tornaram uma febre, mas você já parou para pensar quais as consequências dos fortes golpes que são aplicados? O professor de cirurgia da FOB, Osni Ferreira Júnior, vai analisar agora um dos lances que marcaram esse esporte. A cabeça, né, a face e o crânio são preparadas para alguns tipos de trauma. Eles têm toda uma estrutura de linhas de reforço ósseo que dissipam essas forças para que não tenha danos graves ao cérebro, que é a estrutura mais importante que deve proteger. O que acontece é que às vezes essas forças não são como foi planejado, elas ultrapassam esse limite e aí ocorrem as fraturas ósseas, né? Ou as lesões cerebrais. Se a pancada pegar diretamente no dente, esse dente vai ser arrancado do seu alvéolo de uma forma traumática. Como eles usam aqueles protetores, eles acabam dividindo essa força por vários dentes, e aí tem condições do arcabouço ósseo facial sustentar e suportar essa força, porque ela foi dividida entre várias estruturas. Mas se pegar num dente isolado, com certeza esse dente vai ser arrancado do seu alvéolo. Se pegar num osso também de forma isolada, vai acabar fazendo uma fratura nesse osso. Né? Se você bate nessa região, você vai acionar alguns outros caminhos da força. Quando você bate na mandíbula, né? A mandíbula ela é um osso solto, e ela só está presa, ela só encaixa com o esqueleto craniano em 2 pontos, justamente na altura da base do crânio. Então todo o impacto transferido na mandíbula não tem por onde se dissipar a não ser por ali. Então toda a força aplicada aqui acaba sendo transferida para a base do crânio e afetando o cérebro do paciente. Um dos debates científicos na área de fissuras é quando deve ser realizada a primeira cirurgia do palato. Discutir essa questão é o tema do projeto TOPS, que vem sendo realizado pelo Centrinho, juntamente com outros 23 centros craniofaciais.
vê o Fernando no trabalho hoje, não imagina que ele faz parte de uma estimativa que compreende um bebê a cada 650 nascimentos. Eu nasci com uma fissura unilateral transforame, né, que cometeu o lábio e o palato. Foram feitas várias cirurgias no lábio quanto no palato para definir, para ter um melhor tratamento. Fernando leva hoje uma vida comum, mas até chegar aqui ele passou por diferentes procedimentos durante muitos anos. E este tratamento longo começa logo após o nascimento. Além da cirurgia no lábio, o Fernando teve que passar também pela cirurgia do palato, um procedimento um pouco mais complexo. O palato, no meu caso, foi um pouquinho mais complicado, porque eu tive uma fístula e ele, ao passar dos anos, quando eu tomava líquido, entrava um pouquinho de água e saía um pouquinho de água. E o que eu acho que também atrapalha muito é na questão da fala. Você vai falar, o palato não estando fechado, você acaba atrapalhando, tem essa dificuldade. Mas com o trabalho de fone e as cirurgias é possível ter uma melhora significativa no tratamento. Os pacientes com fissura de palato, eles têm uma comunicação atípica entre a cavidade oral e a cavidade nasal. De modo que é preciso reconstruir essa separação. E isso é feito através da cirurgia de palato. Os cirurgiões plásticos, então, intervêm na musculatura que existe remanescente e no sentido de alongar esta musculatura e permitir, finalmente, a separação entre essas duas cavidades. É um procedimento que exige dos cirurgiões um treinamento de longo prazo. Por conta desta complexidade, ainda há debates na literatura científica de quando esta cirurgia deve ser realizada. Apontar este tempo é a meta do projeto internacional TOPS, que analisa somente as fissuras de palato isoladas. A cirurgia de palato, usualmente, na grande maioria dos centros, é feita por volta dos 12 meses. É o caso do nosso hospital. No entanto, existem outros centros tão importantes quanto que fazem essas cirurgias aos 6 meses, de modo que ambas os procedimentos são utilizados e, na perspectiva de cada um dos centros que os utilizam, de uma maneira bem sucedida. No entanto, não existem evidências científicas que demonstrem qual é o melhor momento de se realizar a cirurgia. Agora, com o TOPS, pacientes monitorados vão passar pelas duas cirurgias. Assim, vai ser analisado de modo científico qual delas traz os melhores resultados. Como é um projeto integrado internacionalmente, o TOPS envolve, além do Centrinho, outros 23 centros craniofaciais de 6 países europeus. Ao todo, 650 casos vão ser analisados. Destes, 150 são do Centrinho. Vai haver uma espécie de sorteio para dividir quais pacientes vão passar pela cirurgia aos 6 e aos 12 meses. Na área da reabilitação das fissuras labopalatinas, as equipes são necessariamente multidisciplinares, porque a fissura não vem sozinha, né? Primeiro, ela é determinada geneticamente, ela tem uma influência genética muito importante, além de fatores ambientais. Ela determina alterações dentárias, alterações do crescimento craniofacial, alterações importantes da fala, que eu já comentei, alterações psicológicas, da audição. Então, é natural que um estudo desse porte tenha que ter um enfoque multidisciplinar também. E os participantes dessa equipe multidisciplinar estão otimistas em relação ao que deve ser constatado com o TOPS. Você imagine para uma criança, ela operar precocemente, ter um bom resultado assim que ela tem 1 ano, ela já se comunica melhor, ela começa uma comunicação, ela não vai desenvolver defeitos na fala, por exemplo. Se ela desenvolver distúrbio articulatório, que é o defeitinho na fala, vai ser pouco. Então ela vai se comunicar melhor com a família dela, vai se comunicar melhor com as pessoas ao redor. Ela vai ser uma pessoa igual às outras, ela não vai ter diferença. Os participantes do TOPS vão ser analisados desde a cirurgia até os 5 anos de idade. Mas os benefícios vão muito além deste grupo. O estudo ele tem uma abrangência muito maior do que aquela imediatista. Por quê? Porque nós vamos, então, nos pacientes atuais, estudar os resultados de fala, os resultados de crescimento crâniofacial, os resultados em termos de audição.
E o benefício será não só para aqueles pacientes envolvidos, mas muito mais até para os pacientes vindouros, aqueles que forem avaliados a partir de agora, porque aí sim, estes sim, se beneficiarão efetivamente dos nossos resultados, porque a partir desse projeto nós vamos definir realmente quando é melhor realizar a cirurgia. Estamos de volta com o 3x4 e agora você vai conhecer mais um dos equipamentos que é utilizado nas pesquisas aqui do campus. Aqui nós temos um equipamento de corte para materiais duros e corte histológico de alta precisão, no qual nós cortamos aqui o osso, bem como os implantes, através de seus movimentos. Esse equipamento trabalha em conjunto com outro equipamento também de corte histológico. A vantagem desse equipamento é que ele trabalha com materiais não descalcificados, preservando, então, a integridade da amostra. Essa é a máquina que trabalha em conjunto com a máquina de corte. É uma politriz de alta precisão que trabalha com várias granulações de lixas para desgastes e polimento dos materiais. Ela trabalha com alta precisão. O uso de vasoconstritores ainda gera polêmica na odontologia. Alguns especialistas acreditam que eles são perigosos a quem tem determinadas doenças, como a pressão alta. Um projeto da FOB tentou descobrir até onde existem ou não esses riscos. Os resultados foram surpreendentes. Caretas, gritos, unhas roídas e muitas reclamações. O 3x4 foi um jogo de basquete em Bauru, uma das grandes paixões da cidade. Como já é de costume, a partida mexe com os nervos dos torcedores. É emocionante, é uma coisa que não tem que explicar. Arrepia na hora que você está aqui dentro. Bom, o jogo de basquete é um jogo muito emocionante. A gente sempre fica muito tenso, nervoso, porque é um jogo que está sempre pau a pau. Quando cai a bola é um alívio, sabe? É como se fosse um gol. Eu vibro mesmo. E a gente que vem aqui para torcer para o nosso time está sempre nervoso, sempre pilhado. E o basquete é emocionante por causa disso. Se eu visto a camisa, eu grito mesmo e torço por eles em todos os momentos. E você, pequenininho assim, já torce bastante? Como fica? Eu torço desde pequeno. É a mesma coisa que ele. Quando a bola cai, você fica muito feliz. Daí quando você chega em casa, você tá sem unha. Seja torcendo pelo time de coração, no basquete, no futebol, qualquer outra situação semelhante, este nervosismo exagerado é preocupante, principalmente para quem tem hipertensão. A hipertensão é uma doença de origem multifatorial. Então, a obesidade,
cigarro, o álcool, a ingestão rica em sal, então muito sal na dieta, tudo isso vai fazer com que aumente com o tempo os níveis pressóricos no indivíduo. E em pacientes que a pressão já vem descontrolada, o estresse pode acarretar crises hipertensivas, pode piorar a pressão, entendeu? E isso acarretar alguns problemas para o indivíduo. Mas além do estresse, existem substâncias que são temidas na literatura médica por influenciar no problema. Na odontologia, uma dessas substâncias são os vasos constritores. Por que me interessa utilizar esse vasoconstritor? Porque, especialmente no caso da anestesia dentária, que é o nosso caso como dentistas, o anestésico local por si, ele é vasodilatador, ele dilata os vasos. O que significa que ele vai sair da área onde a gente injetou. Então, quando a gente associa uma substância vasoconstritora, ela faz constrição desses vasos da área. Isso faz com que o meu anestésico permaneça mais tempo naquele local. Então, isso aumenta o meu tempo de anestesia. Mas qual é a verdadeira influência dos vasoconstritores? Para ver se a substância realmente agrava a hipertensão, o professor Flávio desenvolveu uma pesquisa com ratos na FOB. O estudo faz parte do mestrado de Elisandra. Estamos aqui com ela que vai dar mais detalhes sobre a pesquisa. Elisandra, como foi feita a indução da hipertensão nesses ratinhos? Primeiramente, a gente anestesia os ratos e remove um rim. E no outro rim que sobra, a gente coloca um clipe de prata. Esse clipe ele vai reduzir o fluxo sanguíneo para o rim e vai diminuir a filtração glomerular. Com essa diminuição da filtração, da filtragem do sangue, vai acontecer um acúmulo de líquido, retenção de íons e aumentar a pressão do rato. E além de induzir a doença, vocês fizeram eles fumar, é verdade? Os nossos ratos eram hipertensos e fumantes passivos. Então, o fumo passivo, a gente colocava o rato numa caixa, 10 ratos com 10 cigarros acesos. Aí a gente fechava essa caixa e ligava um sistema de ventilação que jogava o ar de um compressor da parte que estava o cigarro, do compartimento que estava o cigarro para o compartimento que estava o rato. E no lado do rato tinham perfurações na caixa que deixava a fumaça sair. Então tinha um fluxo, né, para não sufocar com a fumaça, mas eles viravam fumantes passivos. Eles fumavam todo dia 10 minutos durante um mês. Os ratos foram divididos em 4 grupos: hipertensos, hipertensos fumantes, hipertensos fumantes que usavam um remédio para controlar a doença e o grupo controle. Quando a gente injetava os vasoconstritores, mesmo em doses assim, extremamente elevadas, direto na veia, nenhum deles morreu. O vasoconstritor ele diminui o problema de toxicidade sistêmica, né? Então, o que ele vai fazer? Com o vasoconstritor, a gente já viu que ele é seguro, que ele não está causando problema para o paciente e ele faz com que a anestesia dure mais tempo, você não precisa dar tanto anestésico, que tem mais efeito colateral do que o próprio vasoconstritor. Então, eu acho que a importância de tudo isso é começar a desmistificar essas populações, tá? Fazer com que a odontologia perca o medo de atender e dê para a odontologia uma base mais sólida, mais racional, inclusive para discutir com seus colegas médicos o porquê que a gente usa. O 3x4 de hoje fica por aqui. Se você quiser saber algum detalhe sobre o nosso programa ou enviar alguma sugestão, acesse nosso endereço eletrônico. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!